Meu nome é Maria Adriana Gardenal, atuo na área de educação musical há 35 anos. Sou especialista principalmente nos métodos Suzuki e Kodály. E é muito assunto para nós falarmos, para eu discorrer com vocês aqui. Então eu preciso ser bem breve e vou falar primeiro sobre educação musical Kodály e em seguida o método Kodály no ensino do piano, porque um assunto está atrelado ao outro. Vou deixar o meu contato com vocês no final e vamos que nós temos muito assunto para trabalhar. Como seria trazer um método como o método Kodály num país como o nosso, um país enorme, um país belíssimo? O mesmo tamanho que ele tem de extensão é a mesma quantidade de opções que nós temos para enxergar a música. O que eu quero dizer com isso? Que a maneira de pensar a educação musical, por exemplo, de uma pessoa que mora no norte, é diferente de uma pessoa que mora no sul. A maneira de pensar de um nordestino, a educação musical, é diferente de uma pessoa que mora aqui no estado de São Paulo, no interior, por exemplo. E quanto maior o estado, quanto maior o país, mais opções nós vamos ter. A educação musical, ela não tem uma unicidade. Ela muda de um estado para outro, de uma cidade para outra, de uma escola para outra. E assim, muitas vezes ela muda dentro da mesma escola, de um professor para outro. Dentro de uma mesma escola, há diferentes formas e metodologias de ensinar o mesmo conteúdo. Eu já passei por isso aqui dentro da Artes e Melodias. Um mesmo professor, por exemplo, de piano, dava aula de uma forma, com um método, e a gente já vai falar sobre a diferença de método e livro, e outro professor com outra forma. Então o aluno saía de um professor, às vezes por motivos de horário, ia para o professor B e mudava toda a estrutura. Hoje na escola aqui, na Artes e Melodias, não é mais assim, mas já aconteceu e eu vejo em muitas escolas isso. Agora, comparando brevemente o Brasil e a Hungria. Bom, além da Hungria ser um país muito pequeno, ela tem mais ou menos o mesmo tamanho do estado de Santa Catarina, lá a música é uma linguagem única. O que quer dizer isso? O país inteiro fala o mesmo idioma. O país inteiro fala o idioma Kodály. Não importa a cidade, não importa a escola, não importa a região, todos falam a linguagem, o método Kodály. Eles têm outros problemas, é claro, diferentes do nosso, mas musicalmente eles são muito bem resolvidos. Eu tive a oportunidade de ver e, sinceramente, fiquei encantada com a forma como eles têm a música. Aqui no Brasil, eu creio que há uma grande confusão na educação musical. Uma das coisas que nós, educadores, nós precisaríamos sentar e pontuar isso e resolver isso. A educação musical, ela é vista aqui muitas vezes como entretenimento, como recreação, e não como educação. Uma coisa é nós tratarmos a música como recreação, como entretenimento. Maravilhoso! Eu acho o máximo as pessoas que conseguem fazer isso, que têm essa disponibilidade, essa facilidade. Mas, dentro da sala de aula, nós temos que lidar com a música como educação. A música tem um conteúdo vastíssimo, é muita coisa que tem que ser trabalhada dentro do conteúdo dela mesmo. E se nós ficarmos somente com recreação, com entretenimento, a educação musical vai sair prejudicada. E nós, educadores, temos que prezar por isso, pela educação musical. Eu creio que, se nós fizermos isso, é isso que nos diferenciará de outros profissionais. É isso que nos diferenciará de uma outra unidade escolar. É isso que nos diferenciará, ou diferenciará o nosso país, de outros países.
Levar para a sala de aula o entretenimento, no meu modo de ver, é colocar a educação como disciplina totalmente dispensável para a grade curricular, que é o que está acontecendo aqui. Quando as pessoas entenderem que tem que começar de nós, que somos educadores musicais, a diferenciar. Eu sou um educador musical. Dentro da sala de aula, eu dou aula de educação musical. Lá no intervalo ou na festinha que você fizer da escola, eu posso ser contratado como recreacionista, como entretenimento, mas dentro da sala eu sou educadora musical. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Vocês concordam com isso? Mas o que seria educação musical dentro de uma sala de aula, né? Tem que ficar todo mundo quietinho, todo mundo sentadinho, todo mundo calmo, sem conversar, Não. É claro que nós vamos fazer atividades lúdicas. É claro que a gente vai ter as atividades musicais que envolvem brincadeiras. A aula tem que ser leve, a aula tem que ser gostosa para o aluno. Mas, na aula de música, o aluno tem que aprender o conteúdo musical. Ele tem que aprender o que faz parte da música, como numa aula de matemática. Ele tem que aprender o conteúdo da matemática, como numa aula de língua portuguesa. Ele tem que aprender o conteúdo da língua portuguesa. Numa aula de educação musical, ele tem que aprender o conteúdo musical. E esse conteúdo é vastíssimo. Mas eu tenho que fazer as apresentações, tem dia das mães, tem dia dos pais, tem dia de não sei o quê. Então, isso faz parte da recreação, do entretenimento e não da aula de música. A aula de música, então, não vai fazer apresentação nenhuma? Sim, ela vai fazer apresentações também. Mas o que ela vai apresentar? Ela vai apresentar o resultado do que a classe conseguiu crescer e fazer de melhor. E no ensino do piano? Então, nós falamos ali um pouquinho da educação musical e eu estou também entrando nesse assunto porque muitos pianistas são professores de musicalização, dão aulas em escolas e a gente vê a dificuldade, as perguntas que fazem, que tipo de música usar. Eu preciso de música para a festa de Natal, eu preciso de música para o Dia das Mães, o que vocês sugerem? Vai ter festa da família, vocês sugerem músicas? Então, eu toquei nesse assunto para que a gente possa começar a pensar e talvez até modificar essa maneira que as autoridades têm de ver um educador musical. Então, se nós somos educadores musicais, nós vamos fazer o quê? Ensinar música, educar musicalmente. Mas o nosso assunto aqui é piano, né? Então vamos voltar, não posso sair da linha. No piano, há um só método para a gente ensinar? Há um só programa, por exemplo? Há só uma metodologia? E eu volto a dizer que tão grande quanto o Brasil e as suas possibilidades é o caso do ensino do piano. Então aqui eu quero ressaltar com vocês, que eu comentei lá atrás, para a gente diferenciar o que é livro e o que é método. Até porque tem uma grande diferença entre livro e o método Kodály, que é o nosso assunto aqui. Então, método é totalmente diferente de livro. Por exemplo, eu ouço muitas pessoas falarem assim, né? Eu uso o método Meu Piano é Divertido, na iniciação ao piano. Eu uso o método Leila Fletcher. Eu uso o método Piano Lessons. Eu uso o método tal. E aí vai. Eu escolhi alguns ali, sem a intenção de privilegiar nenhum. Foi assim, na hora que eu estava montando a palestra, que me veio, eu fui pesquisando e o que eu achei as imagens mais bonitas eu fui colocando. Eu uso o método da Rosana Giosa. E assim, para mostrar que nós temos essa diferença e muitas opções. Mas será que todos esses livros que eu citei, eles são métodos? Método é algo que tem uma filosofia, ele tem uma metodologia que é totalmente descrita como o pedagogo pensou. Ele tem um passo a passo de cada coisa a ser trabalhada. Para ser um método, ele tem que passar por 7 crivos, senão ele é somente um livro. Então, quando a gente fala assim, eu uso o método Meu Piano é Divertido, não. Eu uso o livro Meu Piano é Divertido. Eu uso o livro da Rosana Giosa.
Eu uso o livro da Leonardo e aí vai. No método Suzuki, por exemplo, de piano, de flauta, que eu tenho a oportunidade de estar fazendo, é o passo a passo de como eu tenho que ensinar cada música. Você vai fazer assim, o B é desse jeito, o C é desse jeito, o D é desse jeito, e eu não posso pular etapa nenhuma, porque se eu estiver pulando etapa, eu vou estar prejudicando algo lá na frente. O mesmo acontece com o método Kodály, é uma bula. Você tem que passar por essa etapa, por essa etapa, por essa outra etapa. Eu vou falar um pouquinho dessas etapas um pouquinho mais para frente. Então, o método é isso. Ele tem uma filosofia, metodologia e mais outros crivos que não cabe a gente falar aqui agora. A gente pode até ter uma aula só sobre isso. E aí vocês vão entender bem o que é um método e aquilo que é um livro. Um livro de repertório, um livro de lição e assim por diante. O método Kodály é um método que passa pelos 7 crivos. Ele passou, ele tem todas as etapas muito bem completas. O método Suzuki também, o método Dalcroze, o método Orff, o método Willems. Esses 5 métodos eu estudei e eu tenho certeza que eles são métodos, porque eles passaram por esses 7 crivos. E dentro deles há livros. Então eu tenho livros de solfejo, eu tenho livros de leitura e escrita musical e assim por diante com os outros também. Quem é Zoltán Kodály? Vamos entrando então no nosso assunto piano. Zoltán Kodály é o nome desse pedagogo musical, que é o tema da nossa conversa aqui. Antropólogo, doutor em línguas, então cientista linguístico, húngaro. Ele foi filho, de músicos amadores e sempre na casa dele a companhia da música foi muito ativa, porque os pais gostavam muito de fazer saraus, as reuniões em família, as reuniões com amigos, era sempre para eles tocarem. A mãe tocava violino, o pai piano, ele construiu um violãozinho já pequenininho, com 7 anos, ele gostava muito de estar brincando junto a essas pessoas com o seu instrumentinho. E então a música sempre foi muito presente na vida dele e de uma forma muito lúdica também, não uma forma assim dura, você tem que fazer, você vai fazer, não. No caso dele foi de uma forma bem tranquila, bem gostosa, brincando realmente com a música e vendo as pessoas tocarem de forma prazerosa, brincando com a música, se encontrando para tocar. Seu pai era ferroviário. E para ele isso, a gente vai ver na história, foi uma grande oportunidade que ele teve de viajar pela Hungria inteira. E qual o objetivo principal dessa pesquisa? Era resgatar a autoestima do povo húngaro. Esse foi o primeiro objetivo. Ele e Béla Bartók saíram recolhendo todas as canções, brincadeiras da infância de todos os lugares que eles passavam, sítios, imagina, cidades, onde eles podiam, onde ele conhecia, onde tinha a possibilidade de ter um povoado ali, eles iam até lá para eles poderem recolher essas canções e diferenciar e selecionar e ver isso é húngaro, isso é austríaco, isso é eslovaco, isso é alemão, para a Hungria começar a ter uma personalidade e saber o que era dela e o que não era. O objetivo, como eu falei, era resgatar a autoestima desse povo. Mas como ele fez isso, Ele e Béla Bartók saíram com um grande gramofone, vocês veem aí na imagem, E por onde eles passavam, eles pediam para as pessoas: o que você cantava quando você era criança? Qual era uma brincadeira que você fazia quando você era criança? Quem te ensinou essa canção? Eu cantava a galinha do vizinho. Vamos dar um exemplo aqui no Brasil. Você lembra para você cantar? Você canta para mim? Aí a pessoa via aquele aparelhão, Eu vou cantar e você vai cantar e eu vou gravar você cantando. Aí as pessoas tinham medo, porque depois reproduzia a voz, aí falavam que eles eram bruxos. Outros tinham que sair, deixar o gramofone lá gravando e deixar a pessoa sozinha, porque as pessoas tinham vergonha. Então, entendo bem o povo lá quando foi gravar. E eles gravavam nesse aparelho o que eles lembravam, o que eles sabiam, recordavam as canções, as brincadeiras, descreviam para eles e eles foram recolhendo tudo isso. Eles dormiam ao relento, eles dormiram em barracas,
O transporte nem sempre o trem era confortável, né? Então, quando eles iam para esses povoados longes, né, terra, muitas vezes a pé ou com carroça, como vocês veem aí nas figuras também. Mas eles conseguiram mapear musicalmente a Hungria toda. E essa foi a primeira fase da pesquisa que eles fizeram. Agora, o que isso tem a ver com o ensino do piano? Que nós também podemos partir dessa primeira fase, recolher tudo aquilo que é possível sobre o ensino do piano. Vocês já pensaram nisso? Vocês já fizeram isso? Então, juntar todo esse material, juntar o que temos de material de piano, colocar tudo numa mesa e fazer agora a segunda parte, que foi o que ele fez, que vocês já vão entender aqui. Com tudo isso em mãos, né, com todas as músicas que ele estava em mãos, então nós com todos os livros, né, em mãos, nós não vamos precisar ter o mesmo trabalho que ele, porque ele teve que escrever todas as partituras. Então ele ouvia o que as pessoas tinham cantado e ele passou tudo em partitura. Ele escreveu todas as músicas e descreveu todas as brincadeiras. E a Hungria hoje tem assim tudo catalogado, o repertório dela é todo catalogado, mas não é tudo que se usa na educação musical, porque esse foi um outro passo que ele fez, que foi o selecionar. Eu vou falar disso daqui a pouco. Então, eu estou com todo o material em mãos, todos os meus livros de piano em mãos. Como que eu vou transcrever? Eu preciso transcrever? Não, eles já estão prontos, mas eu vou folhear, eu vou ver o que tem em cada um deles. E vou para esse terceiro passo aqui, que é o mapear o livro. Ele, como doutor em línguas, como antropólogo, como cientista linguístico, né? E com todas as partituras em mãos, eu fico só assim me perguntando, né? Quanto papel ele devia ter em mão, né? Quantas músicas? Num dos cursos que eu fiz lá, uma das professoras falou que ele comentou em aula que eles tinham mais de 10 volumes com 300, 400 páginas cada volume de músicas. E não precisa ir longe, só o material dele, os métodos de solfejo, as bitínias e assim por diante, é muita música. Então imagine ele com todo esse material, ele ordenou todas essas músicas de acordo com o desenvolvimento do ser humano, de acordo com o desenvolvimento da criança, de acordo com a fala da criança. O que uma criança consegue falar com 6 meses? Ela não vai conseguir cantar palavras difíceis, músicas grandes, mas ela já balbucia algumas coisas. Lá, 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 papá, tatá. E ela, a partir dali, foi o que ele fez e a forma como ele ordenou. Ele mudou toda a sequência de conteúdos. Tudo bem, é importante eu ressaltar aqui com vocês que o objetivo também disso era o canto. Era ensinar, era que todos os húngaros tivessem acesso à música e a sua célebre frase, né, que a música pertence a todos. Ele queria que todos tivessem acesso à música, começando desde pequenininho. Então, qual era uma forma sem custos para que toda a Hungria tivesse acesso à música? Através do canto. Mas o método Kodály, ele não é somente para o canto, ele vai muito além disso. Os horizontes do método Kodály são infinitos, enormes. Mas como nós podemos associar esse ordenar o conteúdo com o ensino do piano? Então, uma vez que nós estamos com vários livros em mãos, eu sugiro, né? E assim eu falo para vocês, na realidade eu faço isso. Em cada livro que eu gosto, tanto de piano, de musicalização, aquilo que eu vou trabalhar, eu sugiro que a gente mapeie esse livro, a gente mapear mesmo, escrever o que tem em cada folha e nós fazemos a ficha técnica de cada música. Nós sabemos o que tem ali na parte de ritmo, na parte de melodia, o que o aluno vai aprender quando ele começar até a hora que ele terminar. Quando ele terminar aquele livro, o que ele está sabendo. E isso vai facilitar a forma como eu vou ensinar esse conteúdo. Se a gente mapeia e nós temos essa consciência, nós vamos ter uma forma diferente também de aplicar cada conteúdo
com o aluno. E isso vocês vão estar vendo numa das aulas. Eu vou estar mostrando uma aula para vocês, tá? Vocês vão estar tendo uma ideia disso. Eu tenho uma das aulas dentro da pedagogia musical que eu ensino a mapear um livro. E ela vai assim praticamente um dia inteiro de aula. Eu não vou conseguir, no tempo que eu tenho aqui, estar explicando isso para vocês, como fazer esse mapear. Mas a gente pode estar, né, montando grupetinhos aí, grupetos, né? E onde eu posso estar ajudando vocês de uma forma mais eficaz, esclarecendo melhor como fazer isso. Os instrumentos do método Kodály. Mas o método Kodály, ele possui 3 instrumentos. Tá, e o que é isso? Então, por exemplo, são os recursos que a gente utiliza para ensinar o conteúdo que eu preciso. Eu vou dar um exemplo. No método ORF, se eu sou uma professora ORF, eu trabalho com o método ORF, os instrumentos do método ORF são os xilofones. Um dos instrumentos, né, são os xilofones. Então, se eu quiser trabalhar com o método ORF na sua íntegra, como ele foi pensado, se eu não tiver esses instrumentos, eu não estou fazendo o método como ele precisa ser. No método Suzuki, de piano, por exemplo, qual é o instrumento? O piano. Eu preciso ter o piano. Então, como eu vou ensinar o meu aluno a tocar o piano com o método Suzuki se eu não tiver o instrumento? Exatamente a mesma coisa com o método Kodály. Então, um dos instrumentos do método Kodály é o solfejo relativo. É diferente assim a gente falar, porque o instrumental ORF a gente pega, né? Os xilofones, você pega ele, leva para lá, para cá, o piano, você pega nele. Agora, o solfejo relativo a gente não pega, né? É algo abstrato. E tem muitas pessoas que não conhecem, elas discriminam o método por ter o solfejo relativo. E é simplesmente uma questão de conhecer, porque o solfejo relativo, eu falo por experiência própria, ele é a solução para o aprendizado real da leitura das claves e dos sons. Então, quando você ensina dentro do método Kodály uma figura musical, eu tenho que ensinar a partir de uma música. Quando eu vou ensinar sons, e dentro do método Kodály a gente começa com uma terça menor, geralmente as notas Sol e Mi, o aluno vai olhar para aquela nota Sol e Mi na pauta, esteja ela em que linha for, e aí é o solfejo relativo, ele vai olhar para aquilo e ele vai cantar o som da nota Sol e o som da nota Mi. É isso que é o legal. Então, ler notas, saber ler notas e ler rapidamente é uma habilidade. Ótimo, perfeito. Mas saber ler notas e conhecer, e conhecer os sons dessas notas e cantar essas notas, solfejar, é uma habilidade ainda muito maior. E quem ajuda muito isso é o solfejo relativo. Outro instrumento do método Kodály é o mano-solfa. Mano vem de mão, solfa vem de solfejo. Então, solfejar é cantar as notas. Cantar as notas com as mãos. Então, mostrando cada nota tem um gesto, como vocês veem na figura ali também. Cada nota tem um gesto e ela diz uma coisa. Ela também, esses gestos que estão aí, eles não foram pensados aleatoriamente. Tem um porquê de cada gesto e que também não cabe no meu tempo aqui estar explicando. Mas cabe eu estar deixando claro para vocês que o mano-solfa, ele é o maior aliado que a gente tem para o início da leitura nas notas na pauta. Porque conforme eu faço o solfejo, o mano-solfa, e a criança canta uma música, criança ou adulto, ela canta as músicas fazendo o mano-solfa daquelas notas, quando você põe a nota na pauta, é algo já pronto. É impressionante como o mano-solfa, ele ajuda na afinação e ele ajuda rapidamente na leitura das notas, apesar de no instrumento nós usarmos as notas absolutas. Outro instrumento do método, e o último, são as palavras rítmicas. São fenomenais. Eu utilizo realmente as que são do método Kodály, porque elas têm um porquê de ser também. Foi pensado daquele jeito. Por exemplo, 2 colcheias, como vocês veem na figura, dentro do método Kodály é chamado de titi. E por aí eu já vi muita gente falando tati.
tem uma dificuldade aí numa determinada hora, vai dar um engessamento um pouco mais para frente. Mas enfim, isso também não vai fazer parte agora do meu trabalho. Vamos falar das palavras rítmicas. Quando nós utilizamos as palavras rítmicas realmente como um instrumento, o que vai acontecer? A gente acostuma tanto com aquele som, por exemplo, tá, tá, ti, 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 tá, ti, tá, tá. É o que está escrito ali. Eu li, mas vamos supor que eu ouvi isso e eu tenho que escrever esse ditado. Se eu trabalhei com o meu aluno as palavras rítmicas, como elas têm que ser trabalhadas dentro da metodologia Kodály, ele vai ouvir isso, essas figuras, esse tá, ele vai ouvir internamente como se fosse ele ouvir a palavra avião, carro, e já vem na cabeça dele o desenho do avião, o desenho de um carro, isso é uma bola, já vem o desenho da bola. Então, ele ouve uma música, por exemplo, que tenha essas figuras, e aquilo já reporta mentalmente o desenho delas. Elas cantam, tanto as notas quanto as figuras rítmicas, elas pulam dentro da nossa cabeça muito facilmente. Por isso, eu defendo muito esses 3 itens do instrumento, dos instrumentos do método Kodály no ensino do piano. Mas como você faz com solfejo relativo dentro da leitura absoluta que é utilizada no piano? Tranquilamente, ele vai ler as notas no absoluto, como tem lá, clave de sol, clave de fá, e eu vou brincar com ele sem clave. Eu brinco que eu sou a dona clave. Então a dona clave, que chama Adriana, ela vai falar que o do está na 3ª linha. Ela vai falar que o do está na 2ª linha. Ela vai, e assim por diante. Então, para isso, realmente, a gente precisa estudar o método para conseguir ter realmente conhecimento e saber utilizar isso de uma forma bem concreta e para ajudar os nossos alunos. Aqui dentro do Convep, o que eu quero utilizar com vocês, o método Kodály no ensino do piano? Eu quero usar um item da filosofia, e para isso tem um curso de filosofia também do método Kodály. Esse curso, quem trabalha com ele aqui na escola é o meu marido, André Luiz Roque Cardoso. Se vocês quiserem estar vendo mais coisas, palestras dele, tem tanto palestras no YouTube como na página dele do Face, que é o próprio nome dele, André Luiz Roque Cardoso. E tem muita coisa da filosofia. Como nós temos que fazer dentro do método Suzuki, por exemplo, primeiro a filosofia para depois entrar na metodologia, mesma coisa acontece no método Kodály. Eu tenho que entender a filosofia do método Kodály para eu poder entender a metodologia. Então, da filosofia, eu vou pegar esse item, ensinar a partir do que o aluno já sabe, a partir daquilo que o aluno já conhece. Na realidade, essa filosofia não é só dele. Se a gente for nos outros pedagogos ativos, também vai ser a mesma coisa. Método Suzuki, eu vou ensinar uma música a partir do momento que ele já conhece, a partir do momento que essa música já está no ouvido dele. No método Dalcroze, eu vou ensinar uma música a partir do momento que ele já vivenciou. Então, faz parte de todos os métodos ativos. Ensinar a partir de uma vivência, a partir de algo que o aluno já conhece. E na metodologia nós vamos usar as seguintes etapas que eu já vou mostrar. Aí vocês podem me perguntar assim, mas Adriana, e se o aluno não conhece? Então, se o aluno não conhece, eu vou ter que ensinar. Eu vou ter que criar uma brincadeira, uma atividade musical para poder vivenciar com ele e a partir dali eu extrair o conteúdo que eu preciso. E nesse ponto, nós vamos juntar então agora esse item da filosofia com os itens, as etapas ali da metodologia. E lembrando, se o aluno não conhece, eu tenho que ensiná-lo. Vai dar um pouco mais de trabalho? Vai porque eu vou ter que preparar minha aula. Dentro do método Kodály, do método Suzuki, Dalcroze, dos métodos ativos, eu não consigo sentar e dar uma aula, simplesmente como no método tradicional. A gente senta do lado do aluno, vamos fazer esse livro, essa música. Não, eu tenho que tirar o aluno do piano, eu tenho que fazer uma atividade com ele no chão, eu tenho que fazer jogos, e aí vai. A minha aula fica totalmente diferente. Quando ele senta no piano, fica algo agradável, porque ele entendeu o assunto primeiro no corpo, ele entendeu na voz, que é o método Kodály, e quando ele vai pôr nos dedos aquilo,
tranquilo, ele consegue tocar brincando. Quais são as etapas então da metodologia? Então vamos lá assistir nossa aula? Eu vou apresentar para vocês a nossa aluna, que é a minha filha, Mariamne, e ela que vai estar participando do assunto que eu trabalho com vocês, compasso. Outra parte. Lá, lá, lá. O que eu tenho? Tá, tá, tá. Lá, 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 lá. Tá, 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 tá. Lá, lá, lá. Tá, tá, tá. Ótimo. Ótimo. Vamos escrever então? Sim. Então vamos fazer cantando? Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Epa, eu errei, peraí. Aqui. Muito bom. Começa de novo aqui então. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Perfeito. Onde seria a outra? Aqui, Isso. Aqui. aqui. Depois aqui. E aqui. E aqui, o que vai acontecer? Fica aberto ou fecha também? Fecha também. Fecha também. Cada pedacinho desse, cada quadradinho desse se chama compasso. E o que é compasso? O que será que é compasso? Isso. Isso aí. Compasso é isso, cada quadradinho que está aqui. Compassos são pedacinhos da música que tem partes iguais, tem pulsos iguais. Então você já sabe o que é pulso. Quantos pulsos nós temos aqui dentro? 1, 1. 2, Quantos pulsos tem aqui? 2, 2. Quantos pulsos eu tenho aqui? 1, 2, Mais 1. 3, 4. Isso. Por que tem que colocar 3, 4? Só calma que eu já vou chegar lá. Espera aí. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 34. 3 quadros, isso aí. Olha só. Aqui eu tenho 3 notas, não tenho? 3 figuras. E aqui eu tenho 4. Será que tá certo isso? Aqui eu tenho 4 pulsos e 3 figuras. Aqui eu tenho 4 pulsos e 4 figuras. O que está acontecendo aí? Eu acho que você contou com o tempo dela. Isso. O que significa essa daqui? O tempo dela? 2 tempos. Isso. Ela vale 2 semínimas, 2 tas. Então, por isso que eu só tenho 3, porque ela tem um valor maior. Você observou que em cada quadradinho a gente tem a mesma quantidade? Quantos eu tenho aqui?
4. 4. 4. 4 e 4. Perfeito. Então a minha música, ela é de um compasso de 4 tempos. Compasso quaternário. Ok? Sim. Será que você consegue fazer na sua agora? Nessa que você escreveu? O risquinho também? É. O risquinho já pode fazer a barra de compasso. Isso. Um, dois, três, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perfeito. Agora eu vou pedir para você uma coisa. Eu vou pôr o número 4 aqui. Eu vou dividir em 4 pedacinhos. E você já conhece essas figuras aqui, né? Você já conhece o tá. Você já conhece o chiu. Você conhece o tá. Como chama essa? Tá. A batata. A batata. Isso aí. E você conhece o tite também, mas não vamos colocar ainda. Tá. Eu quero que você monte para mim, componha para mim com essas figuras 4 compassos de 4 tempos. Que desafiador, hein? Você pode usar essas figuras aqui. Pode repetir? Você que vai compor. Você tem esses elementos aqui para você compor. Pode fazer como você quiser. Quem fez essa música aqui usou 2 elementos só nessa frase. Você vai fazer como você quiser. Muito bom. Será que ficou 4 cada uma? Vamos contar? Temos 4 tempos em cada quadradinho aqui, né? Quantos pulsos tem aqui? 1, 2. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aqui? 1, 2, 3, 4. Isso.